Eita, que rolou mais um joguinho da discórdia, gente. Bem morno, né? Porém, muito importante para o futuro do jogo. Antes de falarmos das consequências do pós-discórdia, vamos recapitular algumas coisas. Os brothers tiveram que colocar no ranking do mais para o menos, o mais desagradável, o mais arrogante, o mais confiável, o mais influenciável e o mais verdadeiro. Em resumo, meu povo, foi possível conhecer aí o top 11 de cada brother e suas prioridades, né? E as prioridades de cada um. Se o jogo já estava previsível, ficou ainda mais. E os destaques dessa dinâmica foram para DG batendo de frente com o apresentador Tadeu Schmidt e se negando a justificar o seu ranking, e só fazendo isso após muita insistência de Tadeu. Os outros destaques foram para o confronto entre Eslo e Gustavo, Laís e Arthur, Arthur versus Jesse e Laís ao mesmo tempo, Gustavo versus Arthur e as comadres deixando claro que Jesse e Lina realmente podem não ter Natália como prioridade futuramente e vice-versa. No geral ficou assim, gente. DG foi citado 2 vezes como desagradável, Laís foi citada como a mais influenciável e menos confiável, Eli foi citado como o mais influenciável, Arthur foi citado como o mais arrogante, 2 vezes, hein? Já Gustavo foi citado como menos confiável e mais desagradável. Lucas foi citado como menos verdadeiro. Eslovênia foi citada como a menos verdadeira também. E Paulo André foi citado como o mais influenciável. E o negócio rendeu, viu, gente? Durante o jogo da discórdia, a tag Gaslighting se tornou um dos 5 assuntos mais comentados no Twitter. Gaslighting é o termo usado quando o homem faz uma mulher duvidar da própria sanidade, memória ou percepção, fazendo com que ela pense não estar com a razão no diálogo, justamente quando ela tem certeza absoluta. Esse termo, essa discussão toda foi levantada por conta das desavenças entre Arthur Aguiar e Laís. Muita gente apontando que o Arthur não estava deixando a Laís falar, a estava interrompendo o tempo todo e supostamente tentando fazer parecer com que ela realmente fosse a paranoica, a doida da história. Foi aí que alguns verificados acabaram entrando na causa, tá? Muita gente criticando o comportamento do Arthur, alegando que isso estava despertando gatilhos. Os verificados que eu digo são ex-BBBs, pessoas famosas na internet, cantores, atores e por aí vai. Em resumo, alguns influenciadores e personalidades da internet apontando que o Arthur estaria agindo de forma errada com a Laís. Além disso, passaram a ser resgatados alguns vídeos antigos de Maíra Card, esposa de Arthur, o criticando e relatando a falta de compromisso dele, né, a falta de compromisso que ele tinha com ela e com a filha recém-nascida, além das traições, coisa que, segundo Maíra, hoje já foram superadas. Obviamente, os fãs de Arthur o estão defendendo, saíram em defesa dele, tá? E alegam que o povo só está agindo dessa forma, o restante só está agindo dessa forma, para tentarem queimar o favorito da edição, que o povo esteja aí desesperado. Arthur chegou a chorar após a dinâmica da discórdia e disse estar cansado. Ele foi consolado por PA e disse que isso acaba despertando um gatilho nele, com as pessoas apontando para ele, que isso acaba lhe fazendo mal. Muita gente acredita que o Arthur tenha sentido o baque de ter ficado sem alguns argumentos, principalmente contra o Gustavo, no instante aí que o Gustavo aponta que o Arthur chegou a dizer, né, que o limite ali da arrogância do Arthur foi o Arthur dizer que todos que se voltaram contra ele acabaram saindo. Aliás, alguns internautas ovacionaram o Gustavo, gente, colocaram ele lá no topo por conta dele se posicionar contra o Arthur. A Laís também aproveitou a deixa ali no momento em que Arthur discutia com Jesse, quando ele colocou a Jesse como não confiável, e apontou uma incoerência usando as palavras do próprio Arthur, quando ele disse que o motivo de colocar a Jess como não confiável era uma situação antiga. Pós-dinâmica, no quarto do líder, o Arthur admitiu que não deveria ter usado algo antigo contra a Jess no jogo da discórdia e disse que já passou bastante tempo e que talvez iria conversar com ela a respeito disso, que ele ia fazer a parte dele e que se ela não quisesse entender, ok. Xiii, gente, já era de se esperar, né? Que na reta final, Arthur, Maíra, a equipe dele e até mesmo os fãs tivessem bastante trabalho, porque o passado voltaria a assombrar, né? E as opiniões, como eu disse para vocês, estão divididas internet afora.